ela é uma categoria de investimento em que ela é imprevisível. Você não sabe o quanto você vai receber, né? Então, a gente tem as ações, os fundos de investimento imobiliário como os exemplos principais. As ações, elas têm uma volatilidade, ações e fundos imobiliários, uma volatilidade muito grande. E por isso, muitas vezes, as pessoas, por verem a questão de mercado financeiro, acham que investir é ter renda variável. Não necessariamente, tá? A gente consegue ter um sucesso financeiro muito grande investindo só em renda fixa. Mas a renda variável, a gente tem as ações. A ação é a menor fração do capital social de uma empresa. Então, quando você adquire uma ação, você está virando sócio daquela empresa. As ações, elas são muito interessantes quando a gente pensa no longo prazo. Por quê? Se pensar na nossa vida aqui, a gente tem as empresas que a gente vai usando no dia a dia, andando na rua, e você vê que essas empresas vão crescendo. Então, quando você investe em ação, você faz parte do capital daquela, você faz parte como sócio daquela empresa e vai receber os benefícios, tanto do crescimento dela, que geralmente vem uma valorização, quanto o pagamento de proventos. Uma coisa muito importante aqui ninguém precisa ter renda variável, tá? Mas se fizer sentido para você, a renda variável no exterior, ela faz muito mais sentido do que a renda variável no Brasil, principalmente por intermédio dos ETFs, que são os fundos de índice, os ETFs ali do mercado americano principalmente. Voltando aqui com relação aos conceitos básicos de renda variável, a gente tem os fundos imobiliários. O que são os fundos imobiliários? A gente tem um gestor que capta recursos de vários investidores e adquire algum empreendimento imobiliário muito grande. Galpões logísticos, shopping centers, um prédio inteiro de aluguel para escritório. Então, é uma porta de entrada muito interessante para o mercado imobiliário, porque a renda daqueles imóveis ela é revertida para o cotista como um aluguel. Ou seja, você tem a possibilidade de investir no mercado imobiliário com um recurso pequeno, né? Quantos milhões você precisaria para adquirir um shopping? E ali com cento e poucos reais você consegue comprar uma cota de um fundo imobiliário. E ele é bem interessante porque paga proventos mensalmente. Os fundos imobiliários, eles fazem parte, assim como as ações, da carteira de investimento de longo prazo. Tudo que a gente fala com relação à renda variável, ela vai ser dita olhando para o longo prazo. No curto e até no médio prazo, a volatilidade, a variação é tão grande que você corre o risco de perder dinheiro ao investir em renda variável. Então, ações, os fundos imobiliários, eles vão ser usados para o longo prazo. Tem muita gente que vem conversar comigo sobre investimento que tem um conceito de que investir é ter renda variável, investir tem um viés especulativo, e não é verdade. Isso aqui eu vou mostrar para vocês um gráfico que muita gente fica de boca aberta. O CDI é a nossa taxa básica de juros. Aqui ela está precificada desde 1994, porque antes disso não tinha o plano real, era uma bagunça muito grande. O IPCA é a nossa inflação. Você vê como é que o CDI supera muito o IPCA. E o Ibovespa é a Bolsa Brasileira. Não existe nenhum horizonte de 10 anos no Brasil que a Bolsa ganhou do CDI. Não existe. A Bolsa Brasileira, ela consistentemente perde para a taxa básica de juros. Existem exemplos de exceção em que você pega algum conjunto de empresas, mas quando a gente pega a média ela não é muito legal. Tá? E vamos lá. Aqui, esse gráfico complicado, o que ele está querendo falar? Mais de 90% dos fundos de ação no Brasil, no horizonte de 10 anos, perdeu para o Ibovespa. Se você tem um gestor profissional que está dedicado a só fazer isso, e 90% deles perdem para o Ibovespa, quem é você que acha que vai ganhar dinheiro na Bolsa? Você vai perder dinheiro. Então, se você está me ouvindo aqui, e fez algum curso de investimento e começou a investir em renda variável e acha que vai ganhar dinheiro, você vai perder dinheiro. Pode colocar tudo no CDI, pode colocar tudo no CDB, porque você vai perder dinheiro. O mercado financeiro, quando a gente olha para a renda variável, ele é de longo prazo e ele não é reativo. Então, se o gestor não está ganhando dinheiro, você pode ter certeza que você também não vai.
eu desaconselho fortemente a qualquer médico que não tem tempo para se aprofundar muito, investir em renda variável e achar que vai ganhar dinheiro. Não vai, não existe essa possibilidade.